Shalom, pessoal. Deus abençoe grandemente a vida de todos. Eu estou aqui, mais um estudo, pessoal, aqui no Mishneh Torah. Olha que diz o grande sábio Maimônides, Mishneh Torah, capítulo 2, versículo 10, diz assim: O santo bendito seja ele, que é Deus, conhece a sua verdade e sabe como ela é. Mas esse não lhe é um conhecimento externo, como o nosso saber. O nosso saber não é parte da nossa essência, mas o Criador, que é Deus, o seu conhecimento e a sua vida são uma unidade sobre todos os ângulos e aspectos. Então vamos entender isso aqui, pessoal. O meu conhecimento que eu adquiro, o seu conhecimento que você adquire, estudando, buscando, não faz parte da sua vida. Não faz parte. Porque você é um. O seu conhecimento que você adquire é outro. Você pode viver sem conhecimento. E o conhecimento vai existir sem você. Você entende? São duas coisas que pode viver separado. Eu adquiro conhecimento e eu vou usar esse conhecimento. Mas o conhecimento eu busco fora, não está em mim, está fora de mim. Entende isso? Deus é diferente. O conhecimento de Deus não está fora de Deus, mas sim em Deus. Deus e o conhecimento é uma unidade. Não é como o ser humano, que o conhecimento está fora dele. Eu busco conhecimento. Eu busco esse conhecimento. Deus é diferente. O conhecimento está nele. Ele e o conhecimento é uma unidade. Nós, seres humanos, o conhecimento é uma outra coisa. Nós buscamos, não está na gente. Não está em nós. É isso que o grande sábio está nos ensinando. Vamos continuar. Se ele vivesse de maneira com que a vida é concebida, ou fosse sábio como um conhecimento que lhe fosse externo, então haveria muitos deuses. Ele, a sua vida e o seu conhecimento, mas não se trata disso. Ele é uma unidade sob todos os ângulos e aspectos. Portanto, pode-se afirmar que ele é o conhecedor, ele é o objetivo do conhecimento e ele é o próprio conhecimento. Deus, ele é o conhecimento, Deus, ele é o conhecedor, ele é o objeto do conhecimento, ele é o próprio conhecimento, ele é o conhecimento. O conhecimento de Deus não está fora de Deus. O conhecimento é Deus. Deus e o conhecimento é uma unidade. O ser humano tem que buscar conhecimento. Deus não há necessidade de buscar, porque vamos pensar, né, pessoal? Se Deus tivesse que buscar conhecimento fora, então ele não podia ser Deus. Entende? Ele não podia ser Deus. E abria possibilidades para ter vários deuses. Entende isso? Então, o conhecimento e Deus é uma unidade. Acabou. Agora, o conhecimento do ser humano nós temos que buscar. Nós buscamos no estudo, nós buscamos fazer um curso, nós buscamos na vida. É fora. O conhecimento que nós seres humanos buscamos é fora da gente. Não está na gente. Nós utilizamos ele. Mas nós, sem o conhecimento, vai continuar a ser ser humano. Você entende? Então Deus é diferente. Deus, ele não busca conhecimento fora porque não existe fora dele. O conhecimento está nele. Ele e o conhecimento é um. É um. É isso que está nos ensinando aqui. Vamos continuar aqui, pessoal. Ele é o próprio conhecimento. Tudo é unidade absoluta. Tudo em Deus é unidade absoluta. Está
a quem dá a habilidade de nossa boca falar dessa noção, ou dos nossos ouvidos escutar, nem é capaz o coração do homem assimilar isso na sua totalidade. Nós não entendemos, nunca vamos entender isso, pessoal, nunca. E por isso que está dito, pela vida de Faraó, aqui exemplos, tá? Como está escrito nas escrituras, pela vida de Faraó, pela vida da tua alma. Quando a gente fala isso, pela vida de Faraó, você está vendo que Faraó e a vida são duas coisas diferentes? O ser humano e a vida são duas coisas diferentes. Você entende? São duas coisas diferentes. Agora, com Deus, não. Com Deus, você não pode falar pela vida de Deus. Com Deus, você fala, Deus vive, porque a vida e Deus é uma unidade. O ser humano, não. Eu posso dar até o exemplo aqui, que é, no caso, a alma, havendo possibilidade da morte, da alma separar-se do corpo, ou seja, a alma separou do corpo, a vida separou do corpo, você entende? Então são duas coisas diferentes. A vida, o corpo, o homem e a vida. Quando Deus tira a vida do homem, ele tira a alma do homem, esse homem morre. Então são duas coisas que não são juntas uma unidade. O homem e a vida não é uma unidade. Não é. O nosso corpo, a nossa alma, ela é dividida em partes, pessoal. Nem o nosso corpo é uma unidade. Nosso corpo, nossa alma não é uma unidade. Então, disso eu vou explicar vídeos mais na frente, para não confundir vocês. Mas o homem e a vida são duas coisas que não são uma unidade. O homem é uma coisa, a vida é outra. Deus não. Você tem que falar, vive Deus. Você não pode falar pela vida de Deus. Você tem que falar, vive Deus, porque a vida e Deus é uma unidade. Isso que nosso sábio está explicando aqui. Vamos continuar, pessoal? Isso mostra que o Criador e sua vida não são dois, como é o caso das vidas dos seres vivos. Portanto, Deus não vê as criaturas, nem as conhece como os humanos o vemos, pelo que elas são, mas ele as conhece em termos de si mesmo. Olha só que interessante. Deus não vê o ser humano como o homem vê. Não. Deus vê o ser humano porque Deus conhece ele e a vida é ele. Então ele vê o ser humano com os olhos dele próprio. Ou seja, ele conhece o ser humano porque ele se conhece. Você entende isso, pessoal? Deus vê o ser humano muito mais profundo do que o homem conhece o outro homem. O homem, ele vê a vida com os olhos diferentes de Deus. Deus não. Deus vê a vida com outros olhos. Por quê? Porque Deus é a vida. O homem e a vida são duas coisas que podem ser separado. Deus não pode ser separado da vida, porque Deus é a vida. Deus, a vida e Deus é uma unidade absoluta. Então, quando Deus olha o homem, é completamente diferente como o homem olha o outro homem. Por isso que os caminhos do eterno é muito, muito, muito diferente dos nossos. Os pensamentos de Deus são muito mais além que os nossos, pessoal. É completamente diferente. Vamos lá, vamos continuar aqui. Pelo que elas são. Mas ele as conhece em termos de si mesmo. Ou seja, Deus conhece a vida porque ele é a vida. A vida não está fora dele. Ele é a vida. Por isso que ao conhecer, ele conhece tudo, já que tudo provém dele. Então, olha só que interessante, pessoal. O conhecimento e Deus é uma unidade. O homem e o conhecimento são duas coisas separadas. O homem e a vida são duas coisas separadas.
Deus e o conhecimento é uma unidade. Deus e a vida é uma unidade. Deus vê o ser humano muito mais profundo que o próprio ser humano vê o outro ser humano. É visões diferentes. Por quê? Porque Deus, ele é o conhecimento e ele é a vida. Ele é o conhecimento, ele é a vida. Deus não tem conhecimento fora, Deus é o conhecimento. Deus não tem uma vida fora, Deus é a vida. O ser humano precisa buscar conhecimento, buscar fora, para ter conhecimento. A vida do ser humano está fora do ser humano. Ao mesmo tempo que está dentro, está fora. Porque Deus ele pode puxar essa vida, ou seja, separou. A vida e Deus não tem como separar, porque é uma unidade. O conhecimento e Deus não tem como separar, porque é uma unidade. Deus, ele não tem como ele buscar conhecimento fora, porque não existe conhecimento fora. E mesmo se ele buscasse conhecimento fora, ele não podia ser Deus, porque ele está buscando conhecimento fora. Então, está descartada essa hipótese. Não existe conhecimento e nem vida fora de Deus. Tudo é em Deus, numa unidade absoluta. O ser humano ele consegue buscar conhecimento fora, ele consegue estudar e buscar conhecimento. Mas o conhecimento e o homem não são uma unidade. Você entende, pessoal? A vida e o homem não são uma unidade. A alma e o homem, o corpo, não são uma unidade. Você entende? Então é esse Deus que nós servimos. Que ele é o próprio conhecimento e a vida está nele. Ele é uma unidade, conhecimento e vida, em uma unidade. Então, como ele conhece o homem diferenciado do homem conhecer o outro homem, os olhos de Deus vê o homem profundo. Por quê? Porque Deus, ele se conhece e a vida é ele. Por isso que ele vê a vida diferente de nós, seres humanos, simples mortais. Entende, pessoal? Então, Deus enxerga o homem muito mais profundo do que o homem conhece o homem. Simples assim, é o Criador. Kadosh Baruch Hu, é o Criador. Ele conhece muito profundo, porque ele é a vida. Ele é a unidade da vida, ele é o próprio conhecimento. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Um beijo, até o próximo vídeo.